Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas e futuros servidores, digo mais, futuros agentes penitenciários do Estado de Goiás. Muito prazer, meu nome é Ana Cláudia Campos, sou professora de Direito Administrativo e eu tenho uma missão adelante focada aqui com vocês, que é fazer a revisão do seu edital de Direito Administrativo, falando dos principais tópicos que podem vir a aparecer bem na sua prova. Primeira coisa, gastar um minuto só para falar do seu edital. Seu edital, pelo menos na minha matéria, na matéria de Direito Administrativo, ele não está enorme. É um edital que veio dentro do previsível, ele pede, por exemplo, poderes, ele pede organização administrativa, ele vem pedindo aqueles pontos que sempre estão presentes em concursos, pediu também alguns tópicos assim que você diz, ai meu Deus, vai cair isso, tipo licitação, mas vamos ter que revisar essa parte de licitação, mas não está um edital enorme. E a sua banca? A sua banca, sim. Ela não é tipo uma banca CESP, que é uma banca complicada, que pede jurisprudência. Então, as questões, falando da minha matéria, pelo menos em direito administrativo, são questões como regra mais simples. Então, você não precisa aprofundar demais, doutrina demais, jurisprudência demais para poder resolver questões da sua banca. Logicamente, pensando no histórico dela, tudo pode acontecer daqui para frente, mas vamos trabalhar com tudo que pode vir a aparecer na sua prova para poder garantir a sua base, para poder você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Então, sem perder tempo, vamos comigo aqui para o material para poder a gente dar uma analisada no que pode vir a aparecer na sua prova. Vem para cá. Vindo para cá, a gente vai ver, aqui está o local que você vai trabalhar, ó. Você vai ser agente penitenciário do Estado de Goiás, nossa matéria de Direito Administrativo. E aqui está meu Instagram para poder você ter também algumas dicas extras, seguir, logicamente, se desejar. Em relação aqui ao Instagram, você vai ter algumas dicas também de direito administrativo. Depois dessa parte inicial, vamos direto aqui para o seu primeiro assunto solicitado pelo seu edital, que é o assunto aqui de poderes administrativos. O que ele pediu dessa parte? Ele pediu poder hierárquico, pediu poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia e uso e abuso de poder. E essa parte já foi uma parte estranha do seu edital. Por que estranha? Perceberam que ele não pediu princípios? Todo edital eu estou exagerando, mas sei lá, 99% dos editais, eles pedem a parte de princípios, né? LIMP, legalidade, impessoalidade. Aqui não, o seu edital ele pulou direto para o assunto poderes administrativos. Então foi um tópico que eu achei bem estranho para o seu edital, mas pelo menos é um assunto a menos para a gente estudar. Aí vamos direto para esse tópico, primeiro perguntando o seguinte, ó. O que são os poderes administrativos? Vamos fazer um desenho para poder esquematizar. Vindo para cá, deixa eu até pegar aqui uma página em branco para poder a gente visualizar e estudar sobre esse tópico. Vou fazer vários esquemas com vocês e esses primeiros esquemas aqui são sobre o assunto poderes administrativos. Primeira coisa que eu queria visualizar e revisar com vocês é o que são esses poderes administrativos. Pensa comigo da seguinte maneira. Eu tenho aqui o administrador. O administrador, ele atua em busca do que é melhor para o bem-estar coletivo, que é o interesse público. E já sabemos que o interesse coletivo, ele é superior ao interesse particular. Tanto que existe o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Aí, só de visualizar esse esquema daqui, ó, perceba que o administrador, ele atua em posição de supremacia em relação a este particular, já que ele representa o interesse coletivo. Com essa supremacia, o que o administrador ele recebe? Recebe algumas prerrogativas, alguns benefícios. Para quê? Para que ele consiga agir em prol do interesse coletivo. E essas prerrogativas daqui seriam o quê? Aí olha o ponto que eu quero chegar. Como é o nome do assunto que nós vamos estudar agora? Poderes administrativos. Aí pensa comigo, o que são os poderes administrativos? São as prerrogativas dadas a quem? Ao administrador, para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. Então, esse assunto que nós vamos estudar e revisar agora é simplesmente isso aqui, ó. Os poderes administrativos são as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o interesse público, o bem-estar
coletivo. E esse poder que é dado ao administrador, você encontra em algumas provas dizendo que ele é um poder-dever. Por que poder-dever? Porque esse poder que é dado ao administrador, ele é instrumental, pode ser que apareça esse nome. Instrumental por quê? Porque o poder é dado como um instrumento para que o administrador ele cumpra com o seu dever. Vamos lá no raciocínio rápido. Quando eu tenho um administrador, como ele age em busca do bem-estar coletivo, da satisfação do interesse público, esse administrador ele recebe algumas prerrogativas, alguns poderes para que ele cumpra o quê? Os seus deveres. Então, o administrador, ele não recebe poderes pelo simples fato dele ser um administrador. Ele só recebe os poderes para que ele cumpra com os seus deveres. É por isso que a gente diz que esse poder ele é instrumental. Ele serve de instrumento para que o administrador consiga cumprir com os seus deveres. Daí vem uma pergunta que pode aparecer na sua prova. Então, esse poder que é dado ao administrador, ele é renunciável ou ele é irrenunciável? O que você acha? Irrenunciável. E por que ele é irrenunciável? Porque o administrador ele tem que usar dos seus poderes para poder cumprir com os seus deveres. Vamos anotar isso daqui? Então, esse poder que é dado aqui ao administrador, ele é irrenunciável. Por quê? Porque o administrador ele tem que usar do seu poder para poder cumprir com o seu dever. E que poder é este que é dado ao administrador? Aí vem aqui para o seu edital, ó, os tópicos que foram solicitados. Existe um poder que é chamado de hierárquico, existe o poder disciplinar, existe o poder regulamentar e existe o poder que em porcentagem mais cai para efeito de prova, que é aqui, ó, o poder de polícia. Vamos trabalhar com cada um deles aqui, analisando várias e várias questões em relação a esse tema. Vamos aqui direto para essa questão de número 1. Deixa eu até falar uma coisa para vocês. Perceba o seguinte, ó. A próxima questão, questão de número 2, já é da sua banca, da banca IAD. E, sei lá, 95% do seu material é em relação à sua banca. Só que a sua banca IAD não é uma banca que tem, assim, um número enorme de questões. Então, vez por outra, eu precisei usar questões de outra banca, que aí eu escolhi a banca do CESP, para poder complementar alguns temas. Mas saiba que seu material, 90%, 95% do seu material vai ser focado na sua banca. Só quando não tinha questão da sua banca é que eu recorri a outras, fechado? Então, vamos aqui para a questão de número 1. Ela diz o seguinte, ó. O poder hierárquico é exercido por entes da administração pública direta em relação aos órgãos integrantes da administração indireta. Eu quis até colocar essa questão porque a gente já faz um esquema aqui, ó, falando quem é que faz parte da administração direta, quem é que faz parte da administração indireta. É um tema de organização administrativa, mas que nós já vamos analisar desde agora. Veja só, nós temos de um lado a administração direta e temos aqui do outro lado a administração indireta. A administração direta, a administração indireta. Deixa eu até já colocar um nome que pode ser que peça na sua prova. A administração direta pode ser chamada de administração centralizada. Já a administração indireta, por consequência lógica, pode ser chamada de administração descentralizada. Administração centralizada, administração descentralizada. Então, quem é que eu tenho aqui na administração direta? Os entes políticos, ó. Eu tenho a União, tenho aqui os estados, tenho aqui o Distrito Federal e tenho aqui os municípios. Já na administração indireta, quem é que eu tenho? Eu tenho aqui as autarquias, tenho as fundações públicas, tenho também as empresas públicas e tenho aqui, por fim, as sociedades de economia mista, que vamos trabalhar com essas pessoas daqui dentro de organização administrativa. Por que eu fiz esse esquema? Porque essa questão de número 1 diz que o poder
hierárquico vai ser exercido por pessoas da administração direta em relação a pessoas da administração indireta. Primeiro, o que é esse poder hierárquico? Ele vai ser um poder interno, palavras-chave do poder hierárquico. Qual é a função dele? Organizar a estrutura da própria administração. A gente diz que o poder hierárquico ele vai distribuir e escalonar as funções. Então, eu vou distribuir e escalonar as funções. E por ser, então, poder interno, vai ser aqui uma relação, ó, do superior hierárquico para com o seu subordinado. É essa relação aqui, ó. É a relação de um superior para o subordinado. E o que o superior vai estar fazendo aqui em relação a este subordinado? Palavras-chave do poder hierárquico. Pode ser que ele esteja dando ordens, pode ser que ele venha a revisar a atuação do subordinado, pode ser que ele venha a organizar a estrutura administrativa, pode ser que ele venha a fiscalizar o desempenho das atividades do subordinado, pode ser que o superior venha a delegar, ou seja, repassar atividades aos subordinados, pode ser que ele venha a avocar, ou seja, avocar é chamar para si. Lembra disso, ó, delegar é o quê? Delegar é repassar. Quando o superior está delegando atividades, ele está repassando atividades aos seus subordinados. E avocar é o quê? Avocar é chamar para si. Então, esse poder hierárquico, sendo um poder interno, ele vai trabalhar essa estrutura do superior para com aqui, ó, o seu subordinado. Você pode pensar claramente aqui, ó, fazer um esquema para vocês, no desenho de uma pirâmide. Então, isso aqui vai representar o interior da própria administração, onde eu vou ter o superior aqui, fiscalizando, revisando, delegando, avocando atos de quem? Do seu subordinado. Relação interna para organizar a administração. Relação de superior com subordinado, e aqui eu coloquei algumas palavras-chave que aparecem na sua prova relacionadas aqui ao poder hierárquico. Depois que agora a gente esquematizou o poder hierárquico, está dizendo a questão que o poder hierárquico é exercido da administração direta em relação à administração indireta. Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte, ó, pegar nosso desenho. Existe, olha a pergunta, existe hierarquia da união, por exemplo, em relação à autarquia? Então, imagina, a União foi lá e criou aqui o INSS, que é uma autarquia federal, um exemplo. Vai existir hierarquia entre União e autarquia? Não, porque não existe hierarquia entre as pessoas da administração direta e indireta, até porque poder hierárquico é um poder o quê? Interno. E essa relação é uma relação externa. Então, entre a União e a autarquia que a União criou, não existe hierarquia. O que existe é uma vinculação, ou seja, essas pessoas podem estar vinculadas, podem estar ligadas, mas elas não estão hierarquizadas. Eu não posso falar que a União é superior e que, por exemplo, o INSS é subordinado à União. Não, porque eu estou falando de pessoas diferentes e entre pessoas diferentes não vai existir hierarquia. Agora, quando eu tenho a Presidência da República, o Ministério da Saúde, veja que eu estou falando em órgãos que existem dentro da União. Aí sim vai existir hierarquia, mas nunca entre pessoas da administração direta em relação a pessoas da administração indireta. Fechado? Aí eu volto para cá. Depois desse ponto, então, fica muito claro o seguinte, ó, o poder hierárquico, ele vai ser exercido entre pessoas da administração direta e indireta? Não, porque aqui, ó, entre pessoas da administração direta e indireta não existe hierarquia. O que existe é uma vinculação, já que o poder hierárquico é um poder interno e essa relação aqui está sendo uma relação completamente externa. Então, questão de número 1, nosso gabarito aqui já é errado. Fechado esse ponto? Então, vamos direto agora para a questão de número 2. Questão 2, agora sim, chegando na sua banca, diz assim, ó.
O poder disciplinar é o processo judicial por meio do qual são cobradas as multas dos servidores. Vou voltar até na questão anterior para chamar sua atenção de uma coisa. Poder hierárquico é o poder onde se vai o quê? Organizar a estrutura administrativa. Então, eu sou chefe de João e acabei de dar uma ordem a João. Usei que poder? Usei o poder hierárquico. Então, eu, superiora, dei uma ordem a meu subordinado. Só que o meu subordinado, ele não cumpriu essa ordem. Ele descumpriu essa ordem e agora eu aplico uma punição. Quando eu aplico uma punição a esse servidor, eu estou usando o poder hierárquico? Não. Lembra disso. Poder hierárquico não é poder de punir. Poder hierárquico é o poder de organizar. Porque eu, quando falo em punir, eu estou falando de outro poder. Qual é o outro poder? Poder disciplinar, que é o poder aqui ó, da nossa questão de número 2. Então, poder disciplinar, já esquematizando aqui, vai ser o poder de quê? Poder de punir. E a administração é punir quem? Tanto o servidor, quando eu falo aqui em servidor, entra tanto aquele que tem cargo, quanto aquele que tem um emprego público. Tanto aquele que tem cargo, quanto aquele que tem emprego público. Vamos trabalhar com essa diferença de cargo e emprego público mais para frente, mas você sabe de uma coisa. Para entrar em qualquer pessoa da administração direta ou em qualquer pessoa da administração indireta, antes eu tenho que fazer um quê? Concurso e ser aprovado em um concurso. Só que tem uma coisa, esse concurso pode ser para eu ter um cargo ou esse concurso pode ser para eu ter o quê? Um emprego público. No seu caso, você vai ser servidor com cargo, porque você vai ser servidor do Estado de Goiás. Agora, quem faz um concurso, por exemplo, para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, vai ter um emprego público regido pela CLT. Vamos trabalhar melhor com isso mais para frente. O que eu quero chamar a sua atenção é qualquer servidor, seja ele detentor de um cargo, seja ele detentor de um emprego público, quando ele recebe uma punição, essa punição é fruto do poder disciplinar. Aí eu já quero chamar a sua atenção para uma coisa para já matar essa questão. Volta para cá para a gente ver o seguinte, ó. Como é o nome do assunto que o seu edital pediu? Poderes administrativos. Então quer dizer, logicamente, que são poderes que são usados por quem? Pelo administrador. É o administrador que está organizando a estrutura administrativa. É o administrador que vai punir. E olha o que diz essa questão de número 2. Está dizendo que o poder disciplinar é um processo judicial, por meio do qual são cobradas as multas dos servidores. Poder disciplinar é um processo judicial? Claro que não, porque eu não estou falando em poderes usados pelo juiz. Eu estou falando em poderes usados por quem? Por um administrador. Então, poder disciplinar, essa punição vai ser dada dentro da esfera o quê? Administrativa. Então, vai ser o superior, por exemplo, aplicando uma punição ao seu subordinado. Então, a questão de número 2, de cara, já é uma questão que se encontra errada, porque não tem nada a ver poder disciplinar com aqui processo judicial. Vou até falar mais uma coisa. A multa a um servidor, essa multa a um servidor, ela seria aqui um exemplo de uma punição. Mas se você pega até os estatutos, você com certeza vai ter que estudar o estatuto dos servidores, você vai ver que as multas, as punições são o quê? Advertência, suspensão, demissão. Então, quando ele falou em multa a servidor, além de restringir muito essa punição, os estatutos em si, eles como regra, eles não vêm fazendo a previsão dessa multa, eles vêm fazendo previsão de outras punições, como por exemplo advertência, suspensão, demissão. Então já matamos que essa questão de número 2 é uma questão que se encontra errada. Só que a minha pergunta para vocês é, beleza, já sabemos que o poder disciplinar vai ser utilizado aqui para punir um servidor. E minha pergunta é, e quando um particular é punido? Essa punição vai ser fruto do poder disciplinar, porque geralmente quando a gente pensa assim, ó, foi um particular
que recebeu uma punição. Aí qual é o primeiro poder que vem na sua cabeça? Poder de polícia, concorda? Então, quando eu falo que foi um particular que recebeu uma punição, geralmente, automaticamente, a pessoa pensa, estou usando então aqui o poder de polícia. Só que cuidado, quando esse particular daqui, ele tiver um vínculo específico com a administração, a punição ela vai ser fruto do poder disciplinar. Já vou fazer essa diferença aqui com vocês, que é uma diferença que cai muito em prova, muito mesmo. Veja só. Quando um particular ele recebe aqui uma punição, essa punição pode ser fruto do poder de polícia, ou esta punição pode vir a ser fruto do poder disciplinar. Quando é que a punição ao particular vai ser fruto do poder de polícia? Quando o particular desrespeitou um comando geral. E quando a punição vai ser fruto do poder disciplinar? Quando o particular tiver um vínculo específico com a administração. Professor, me dê exemplos? Claro que dou exemplo. Exemplo de poder de polícia. Quando falar em alguma coisa de trânsito. Outro exemplo que cai muito, quando falar alguma coisa de vigilância sanitária. E poder disciplinar. O exemplo clássico, depois eu dou outro, é daquela pessoa que assinou um contrato administrativo. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina uma placa de proibir de estacionar. Essa placa de proibir de estacionar é um comando administrativo que foi feito para quem? Para todos. Todas as pessoas da sociedade devem saber que naquele local é proibido estacionar. Então esse comando que a administração deu foi um comando que geral. Foi um comando dado para toda a sociedade. Se eu chego e estaciono meu carro aqui e ele leva uma multa pelo estacionamento em local proibido, essa multa foi porque o particular desrespeitou um comando geral. Então essa multa é fruto de que poder? Poder de polícia. Porque no poder de polícia a punição é dada ao particular que desrespeita um comando geral. Mesma lógica, o fiscal da vigilância sanitária chegou no restaurante. O restaurante estava vendendo alimentos impróprios ao consumo. Foi interditado. Essa interdição vai ser fruto de que poder? Poder de polícia. Porque as normas sanitárias foram feitas para quem? Para todos da sociedade. Então, são comandos gerais. Então, observe, quando aqui a punição é fruto do poder de polícia, é porque o particular desrespeitou aqui um comando geral. Aí se diz até que o administrador, ao punir, está usando da sua supremacia geral. O que seria essa supremacia geral? É uma supremacia que a administração está exercendo em relação a todos da sociedade. Agora, quando a punição é fruto do poder disciplinar, é porque o administrador vai possuir algum tipo de vínculo específico com aquele particular. Exemplo clássico, contrato administrativo. Eu tenho uma empresa, pessoa jurídica, direito privado. Assinei um contrato com o estado de Goiás para poder construir, sei lá, uma escola, fazer uma obra. Atrasei a entrega da obra. E no contrato estava dizendo que se eu, empresa, descumpro o prazo contratual, posso levar uma multa de até R$100 mil. Então, eu, empresa, descumpri o prazo do contrato e com descumprimento contratual fui multada, sei lá, em R$30 mil. Eu te pergunto, essa multa de R$30 mil poderia vir a ser aplicada a qualquer pessoa da sociedade? Claro que não. Somente poderia ser aplicada a quem assinou o contrato. Então, é algo geral ou é algo específico? Específico. Então, aquela punição vai ser fruto do poder de polícia ou do poder disciplinar? Poder disciplinar, porque a administração está aplicando sim a punição a um particular, mas a um particular que possui um vínculo específico com ela. Então, nesse caso daqui, se diz na sua prova que a administração está usando o seu poder de supremacia específica.
especial, que é uma supremacia em relação àquele particular que possui um vínculo específico com ela, um vínculo específico com a administração. Então, eu vou precisar desse esquema daqui a pouco, mas por enquanto era isso que eu queria mostrar para vocês e já sabemos agora que nossa questão de número 2 é uma questão que se encontra errada e especialmente porque poder disciplinar não tem nada a ver aqui com processo judicial. Fechado até aí? Vamos então na nossa próxima questão. Questão da sua banca, IADES, Polícia Civil, Distrito Federal. Ela diz o seguinte, ó, considere hipoteticamente que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal celebrou contrato administrativo com determinada empresa de terceirização, cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza e conservação. Após a constatação de falhas na execução do objeto contratado, a autoridade administrativa competente, observado o devido processo legal, aplicou sanção de multa à empresa. Com base nesse caso, é correto afirmar que a aplicação de tal sanção por parte do administrador público decorre do poder disciplinar. Vamos pescar as palavras-chave. Eu tenho aqui, ó, uma Secretaria de Segurança Pública Distrito Federal que assinou aqui, ó, um contrato administrativo com determinada empresa. Só que essa empresa daqui descumpriu o contrato e recebeu uma multa. É punição que foi dada a um particular. O que a questão está querendo saber é esta punição que foi dada ao particular é fruto do poder de polícia ou é fruto do poder disciplinar? Veja que aqui a empresa disse a questão que ela assinou um contrato com a administração. Então, o que a questão está querendo falar é que essa empresa tem um vínculo específico com a administração. Não é qualquer pessoa da sociedade que poderia vir a receber essa multa. Essa multa só pode ser aplicada a quem assinou aquele contrato. Então, essa sanção, ou seja, essa punição, não é fruto do poder disciplinar ou é fruto do poder disciplinar? É fruto do poder disciplinar, sim. Por isso que a questão de número 3 é uma questão que está completamente correta e é uma questão que tem relação direta aqui com o nosso esquema, que fala que a punição a um particular, eu tenho que fazer a divisão. É que tipo de particular? É um particular em geral ou é um particular que tem vínculo com a administração? No caso dessa questão, fica muito explícito que o particular possui vínculo. Por isso que, nesse momento, a punição vai ser fruto do poder disciplinar. Por isso, questão de número 3, gabarito correto. Fechada a questão 3, vamos aqui à questão de número 4. Então, diz assim, quando a administração pública determina a demolição de construção clandestina em logradouro público, há manifestação predominante do poder normativo. Veja só, está dizendo que quando a administração manda demolir uma construção clandestina, o que a administração está usando é poder normativo. Você acha que essa questão ela já tem cara de certa ou já tem cara de errada? Já vou te dizer uma coisa, essa questão está claramente errada. Porque aqui o que está se usando não é poder normativo, já já a gente fala o que é poder normativo. Mas essa demolição aqui de uma construção irregular, o que a administração está usando é o poder de polícia. Aí você me pergunta, e o que é o poder de polícia? Eu vou fazer exatamente um esquema que eu comecei a aula de hoje. Já sabemos que o administrador sai em busca do interesse coletivo. E o interesse coletivo é superior aqui, ó, ao interesse particular. Olha a pergunta. O administrador em busca do que é melhor para a coletividade pode limitar interesses individuais? Pode. E o poder usado pelo administrador para limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo é chamado de poder de polícia. Então, poder de polícia é quando eu limito o indivíduo em prol
do coletivo. Então imagina, quando eu tenho uma construção irregular, eu tenho um particular que está construindo de maneira irregular, só que chega a administração e manda fazer a demolição daquele local. Então a administração está usando da sua supremacia para quê? Para limitar o interesse individual do dono daquele local, mas em prol do coletivo. Fechado até aí? Aí você diz fechado, professora, mas eu quero mais alguns exemplos de poder de polícia, eu quero aprofundar um pouco mais. Claro que a gente aprofunda, mas aprofunda em uma próxima parte.